Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. Termina o radar, termina a boa música do radar e nós entramos no ar aqui. Vamos falar durante todo o tempo que a gente tem, até por volta de 7 horas da noite, de direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito do trabalho, direito imobiliário, direito do comércio. Todos são os assuntos, são os temas que nós tratamos aqui no programa, tá bem? Então vocês podem e vocês devem participar do nosso programa através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, esse é o e-mail aqui do programa. Pode mandar também um WhatsApp para 985-946-773, 985-946-773, prefixo 51. Mandem um WhatsApp com a pergunta, única e exclusivamente com a pergunta. Ou então pode ligar para o nosso telefone fixo, que é o 32 30 15 30. Vocês mandem perguntas sobre qualquer um desses assuntos, que nós sempre temos alguém aqui que vai esclarecer as dúvidas de vocês. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já vou dizer para vocês quem é que está comigo hoje aqui. Antes, eu quero informar a todos que esse programa também pode ser assistido no YouTube, porque ele vai ao ar no dia seguinte, né? O programa de hoje estará amanhã já no YouTube. Nós vamos proporcionando a todos essa alegria que tem, esse prazer que vocês sempre me dão. E eu também faço força para dar para vocês também essa alegria toda. E quem não puder assistir hoje, amanhã às 7 horas da manhã, esse programa está no ar novamente. É reapresentado aqui às 7 horas da manhã. Tá bem? Então vamos lá, vamos deixar de muita conversa, porque tem muita pergunta aqui e nós vamos tratar de todas elas com todo o carinho possível e imaginável. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui mais uma vez o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Que bom, né, professor? A gente poder... Quanto tempo faz que a gente se encontra aí, professor? Olha, desde 2003, né? Puxa vida. 16 anos, né? Com aquela pequena interrupção. O bom de tudo é que o professor Bonato é um exemplo, que eu só vou dar um exemplo aqui. A gente criou uma amizade. E isso é um negócio extremamente bom, que envolve não só o professor Bonato e a mim como profissionais, mas envolve as nossas famílias também. Seguido, nos encontramos. Que coisa boa. E esse programa tem o dom de fazer isso. Isso a gente acabou criando amizades. Isso é muito importante, né, Machado Filho? Que bom. Além do que o professor Bonato é colorado. Bom, mas isso é outro assunto. Isso aqui não é um programa de esportes. Não. É um programa de... Professor Cláudio Bonato, vamos lá para as perguntas de hoje. A primeira é do Fábio. Ele fez uma reserva num hotel do Rio de Janeiro, pediram um cartão de crédito e disseram que ele teria que pagar R$ 1.900 e que depois eles retornariam para o Fábio esse valor. Ele pagou, mas não retornaram. A viagem estava programada agora para janeiro de 2020, mas o Fábio ficou desempregado e não poderá mais viajar. Então ele entrou em contato com o hotel e pediu o dinheiro de volta. Mas disseram para ele o seguinte, professor, que em caso de desistência, eles não devolvem o dinheiro. E ele quer saber se isso está certo, professor. Está totalmente errado, Fábio. Era cláusula penal de 100%, não cabia disso. Cláusula penal é 10% e tem que estar expresso em letras caixa alta, em negrito, firmado o contrato expresso, não contrato tácito. Porque todas as cláusulas restritivas de direito do consumidor têm que estar destacadas no contrato. E lá tem que estar estabelecido que o consumidor, no caso o Fábio, desistindo do contrato, vai pagar lá a multa, que é a chamada cláusula penal de 10%. 1.900 eles poderiam cobrar no máximo, Fábio. E estando expresso no contrato R$ 190, que é 10% de 1.900.
Ou seja, estão se apropriando do seu dinheiro. Entra com uma ação contra esse hotel. Você é de Porto Alegre, né? Entra aqui no Juizado Especial Cível, aqui no Foro Central, ou no bairro que você mora, e eles vão ter que vir se defender aqui em Porto Alegre. Faça isso, você não tem que ir lá no Rio de Janeiro, não. Você tem os comprovantes, você tem a fatura do cartão de crédito que pagou, você consegue comprovar que não utilizou, que você teve um problema, e um problema grave, desempregado, não vai conseguir viajar para turismo. Isso é óbvio. Né? Então, você está com o direito todo do seu lado, Fábio. Imediatamente entre com ação contra esse hotel e depois mande assim um WhatsApp aqui para nós, dando o nome desse hotel, para que eu e o Machado Filho não passemos nem na frente. Isso são os picareta, com todo o respeito. Verdade. Tá? Olha, isso é caso até de polícia. Não pode fazer isso. Professor Bonato, o Daniel, que mora na cidade de São Leopoldo, tem uma pergunta bem simples, bem rápida, bem objetiva. Ele gostaria de pedir que esclarecessem para ele tudo o que for possível sobre o que caracteriza o vício oculto. O vício oculto, Daniel, é muito boa pergunta. O Código do Defesa do Consumidor trata isso lá no 26, parágrafo 3º. O vício oculto no Estatuto de Proteção ao Consumidor é aquele vício que só é detectável por quem detenha conhecimento profissional, que o consumidor, por presunção absoluta, não tem. Por isso que ele é vulnerável na relação, exatamente por não conhecer o objeto da relação de consumo, que é um produto ou um serviço. Então, Fábio, para o consumidor, o vício será oculto. E é muito importante esta pergunta do Daniel, telespectador, porque é uma das situações em que a garantia legal de 90 dias do Código, combinando 26.2 com 24, poderá acontecer, Machado Filho, depois de socorrada a garantia contratual. Tem gente que acha que terminou a garantia contratual, acabaram-se as garantias, não tem a legal, e o 26, parágrafo 3º, diz que o prazo decadencial de 90 dias, que é a garantia legal, inicia-se para o consumidor, no caso do vício oculto, quando ficar evidenciado ao consumidor o vício oculto. Então, o vício oculto, mais uma vez ratificando, Daniel, é aquele que só um profissional consegue detectar, que não é o caso do consumidor. Tá bem? Por isso que ele é considerado pelo artigo 4º, inciso 1, vulnerável na relação de consumo, exatamente porque ele não detém conhecimentos técnicos profissionais em relação ao produto ou serviço colocado no mercado de consumo. É mais ou menos como a gente comprar um televisor, daqui a pouco o televisor pifou. Sim. Aí lá dentro, não sei o que aconteceu. Que aconteceu? Chama um técnico. Ah, mas esse chip aqui estava com um defeito de fábrica. Isso. A placa-mãe saiu de fábrica com problema. Com problema, pronto. Claro. Mesmo que já tenha passado um ano da garantia contratual, o consumidor ainda tem 90 dias para reclamar agora com base na garantia legal. Muito obrigado pela pergunta, Daniel. Eu já disse para o Machado Filho que o dia que nós tivermos mais tempo aqui, eu vou procurar explorar esse tipo de assunto, porque isso não é muito técnico. Aliás, eu uso uma linguagem que não caracteriza esse tecnicismo aí do juridiquês. Não, a gente procura falar a linguagem que o telespectador entenda. Tá, Daniel? Obrigado pela pergunta, meu amigo. Vou lhe fazer uma pergunta que chegou por telefone aqui, professor Bonato. Vamos lá. É a dona Ana Cláudia. Certo. Ela tinha uma dívida de R$ 4.500 com um banco. Ela dá o nome do banco aqui. E ela que negociou e a dívida ficou em R$ 527. Ganha um pouco esse cara do banco também. Só que esse boleto que ela pagou foi no ano passado. Ela pagou o boleto e agora estão cobrando R$ 350 a mais dela e ela está no SPC. E ela quer saber o que ela deve fazer, professor. Ué, você pagou, só não tem o boleto, mas você pagou como, Ana Cláudia? Não tem lá, porque nós conseguimos, conforme o banco, a maioria dos bancos, a gente consegue retroagir os comprovantes, né, da conta, os depósitos, as saídas de dinheiro 2 anos para trás. Se foi o ano passado, você ainda consegue resgatar isso. O próprio banco deve ter comprovantes disso.
Então, me parece que a coisa não está bem contada. Não poderiam ter colocado você no SPC. Você fez uma inovação com o banco e ficou caracterizado. Cadê esse contrato de inovação? Você não tem? Inovação que significa um novo contrato que anula o anterior. Hein, Ana Cláudia? Como é que você sabe que tinha que pagar 527? Não tem um contrato dando quitação, você pagando 527? Esse contrato o banco teria que lhe dar. E colocar você no SPC, colocar sem avisar. Então, olhe, procura uma pessoa da sua confiança aí que tenha conhecimentos jurídicos, que me parece que a razão, o direito está todo do seu lado. Está bem contado isso aí, tá, Ana Cláudia? Acho que você consegue, sim, sair do SPC, porque já pagou, não deveria estar lá, isso é dano moral, você não deveria estar cadastrada lá, você não deve, segundo a sua alegação. Então, Ana Cláudia, acho que dá para entrar com uma ação judicial no Juizado Especial Civil contra esse banco aí, tá, minha amiga? A pergunta que vem agora é do Márcio. Ele também não diz aqui de onde é o Márcio, mas deve ser aqui de Porto Alegre. Certo. Ele fez um pedido pela internet e informaram que um chip estava incluído no preço, estava incluso no preço lá que ele pagou. Acho que ele comprou um telefone, não sei porque depois fala aqui. Na fatura veio o valor da net, que diz aqui, mas deve ser da internet, né, e do chip. Liguei para a empresa e disseram que cancelaria. Não adiantou. Ele ficou mais de um ano ligando até que cancelaram a cobrança. Mas agora ficam o tempo todo cobrando e mandando mensagens, informando que ele deve procurar uma loja de uma determinada operadora e ele quer saber o que ele faz, professor. Sim, mas por que procurar a loja para habilitar o chip, hein, Márcio? O chip é para que você faça o telefone funcionar, não é? O chip vem com o número do telefone, não é? Pós-pago, pré-pago, aquelas coisas todas, não é, Márcio? E se você não habilitar numa loja lá dessa operadora, aí você conseguirá fazer ligação? Está meio confuso aí a sua narrativa. A pergunta dele é um pouco Está um pouco confusa, a gente não consegue saber, não é, bem para responder, né, Márcio? Mas o que custa você ir na loja da operadora e ver o que é que... Claro. E se eles pararam de cobrar, agora ficam lhe ligando, importunando, grave isto, não é? Faça um print dessas ligações, se eles não cessarem, entra com uma ação judicial contra eles ou reclamo contra eles na Anatel. Tá? Telefone 3113 lá, dizendo que você está sendo importunado e não quer ser. Agora, com relação a esse chip aí, vá lá numa dessas lojas da operadora para saber o que você vai fazer com isso. Claro. Tá bem, meu amigo? Acho que é isso que devemos fazer. Eu gostaria só de lembrar aqui o seguinte, sabe que no sábado passado, eu estava em casa à noite, só a Ana e eu, o Gabriel tinha saído, e a Ana recebeu um comunicado no telefone dizendo o seguinte, olha, acabou de ser feita uma compra no seu cartão de crédito. Aí a Ana, mas como comprar no meu cartão de crédito? Eu estou em casa, não tenho como comprar, né? Uma compra no valor de R$143. Ela liga imediatamente para a operadora. Né? Ela ligou e o rapaz foi verificar e disse, olha, realmente foi feita uma compra e não é 143, é 500 e pouco, e é em dólar a compra. Ué? E ele disse assim, só que foi feito pela internet e o vendedor não autorizou. Ela deu sorte, né? Daí anularam o cartão. Mas só estou lembrando isso aí, tem que ter muito porque cuidado. A pessoa tem que ter cuidado, porque clonaram o cartão dela. Clonaram o cartão dela, E aqueles 3 numerozinhos lá que tem atrás do cartão é que não se deve passar para ninguém aqui. Pois é. Porque aqueles números é que liberam. Uma telespectadora que mora na cidade de Gravataí pede para não ser identificada. Ela disse que um amigo de 70 anos está aposentado, mas há alguns anos ele emprestou uns cheques para uma pessoa que usou e não pagou. O banco que ele recebe induziu essa pessoa de 70 anos para abrir uma conta corrente. Agora estão pegando toda a aposentadoria dele e ele é cardíaco e não pode nem comprar os remédios, porque o dinheiro fica todo retido lá no banco. A aposentadoria pode ser confiscada para pagar dívida
Ela quer saber o que eles devem fazer, professor. Imediatamente procure conversar com o gerente do banco, conta salário, eu já falei neste programa aqui, não pode, a não ser com determinação judicial, conta salário, sacar o dinheiro, ainda mais num... Né? Claro que não se empresta cheque para ninguém, mas esta pessoa idosa emprestou e, de certo, vai honrar o compromisso. Agora, o banco ficar com dinheiro não está bem contado. Eu, se fosse você... telespectador anônimo, orientaria esse idoso a trocar de banco para receber o salário e entrar com uma ação contra este que está se apropriando para que devolvam tudo, porque não é assim que se cobra a dívida, pegando o dinheiro, apropriando-se indevidamente, isso até crime de apropriação indébita. Ah, tem que ter autorização expressa ou determinação judicial para mexer em conta salário. Vá lá no INSS, troque de banco para receber o seu salário. Que coisa. Primeira providência. E depois entra com uma ação. Como é que você fica com o dinheiro daí? Não, você não vai receber nada. Ora, mas para fazer um empréstimo consignado, tu só pode comprometer 30% da tua conta. Agora os caras vão pegar tudo. Eu pego 100%. O senhor Maurício mora na cidade de Erechim. Ele foi parado numa blitz da Polícia Rodoviária e o carro dele foi apreendido. O IPVA estava em dia, mas o agente alegou que ele tem dívidas no Detran que somam R$8.000. Para retirar o carro somente pagando o que dizem que devo. Eles podem prender meu carro por dívidas que não conheço? Podem me deixar a pé no meio da estrada? Tá muito estranha essa história aí, Maurício. Não pode não. Não pode não. Quando tranco a gente ali no carro, você está devendo e tal, levo lá. Quando está devendo e você não está devendo IPVA, alegam que você tem dívidas pretéritas. Sabe qual é a prescrição que a Fazenda Pública pode cobrar? 5 anos. Então, Maurício, se você tiver dívidas anteriores a 5 anos, já não pode mais entrar em ação, porque perderam o direito de ação, a pretensão de cobrança. Então, Maurício, não está bem contado isso aí, meu amigo. Você tem que se orientar como profissional para verificar essa situação aí. Primeiro, saber lá na Fazenda Pública Estadual o que você deve. E o carro apreendido aí... Deixar o cara no meio da estrada? Deixar no meio da estrada, olha, isso aí dá uma bela de uma indenização, viu, Maurício? Procure uma pessoa da sua confiança e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aí, tá? Telespectador. Isso é uma relação, né, do cidadão com o Estado, lá pro senso aí, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul, tá? A dona Joyce manda uma pergunta por telefone aqui, ela mora na cidade de Alvorada. Ela diz o seguinte, que no dia 5 de outubro, os pais delas compraram uma cama, compraram no Carnê, uma cama de solteiro, numa loja grande, aqui do Rio Grande do Sul. A loja deu o prazo de 10 dias para entregarem, mas só enrolaram. E até o dia 5 de novembro, quer dizer, um mês depois, não veio nada. Ninguém nos ligou. Eles podem agir dessa maneira, não cumprindo com a palavra? Não, obviamente que não, né, Joyce? Provavelmente os seus pais cumpriram com a obrigação deles, pagaram o preço, se comprometeram a pagar o preço. E a cama? Até hoje nada. Tem preço, né? Tem preço. Prometeram entregar em 10 dias, quem é que descumpriu o contrato? E a cláusula penal lá do contrato, quando tem cláusula penal, ela se aplica a ambos contratantes, ou seja, quem descumprir vai sofrer aquela sanção lá, que é 10% de regra do valor do contratado, né, Joyce? Então vá lá, procure falar com o gerente dessa loja, se não resolver imediatamente, esses que já passaram-se mais de 30 dias, diga a ele que você entrará com uma ação judicial no Juizado Especial Cível, antigo Juizado de Pequenas Causas, aí no foro da sua cidade, contra a loja. Assim que você faz, que nós devemos fazer. E espalhe para todo mundo o nome dessa loja para não comprar mais lá. É uma loja grande. Tá? Assim que a gente tem que agir. O Evandro mora aqui na cidade de Porto Alegre mesmo, nosso vizinho. Ele disse que comprou um televisor de 50 polegadas que estava em oferta numa determinada loja.
Quando ele foi fechar a conta, o vendedor insistiu para que ele fizesse uma garantia estendida, que ele pagaria juntamente com as prestações. Ele não aceitou, mas depois ele disse que ficou em casa pensando se ele devia ter feito ou não. E ele quer saber se o vendedor poderia ter exigido dele. Não, exigido não. Tanto que você disse, não quero. Não pode exigir, porque aí seria venda casada. Mas pode oferecer. Pode oferecer. E você disse, não quero. Aí você chega em casa e diz, será que eu fiz bem? Não, você não fez mal. Porque uma garantia estendida dada pelo comerciante, que vai além daquela garantia dada pelo fabricante, só que nós temos que pagar por ela. Eu não faço essa garantia estendida, eu não vejo vantagem alguma. Então você, Evandro, naquele momento, não quero, e pronto, não precisa ficar preocupado, porque você tem a garantia da fábrica, e você tem os 3 meses da garantia legal do Código de Defesa do Consumidor. Se a fábrica deu 1 ano e não disse que dentro desse ano está os 3 meses do Código de Defesa do Consumidor, a garantia total é 1 ano e 3 meses, porque a garantia contratual é complementar à legal. Sim, porque qualquer dúvida, consumidor, que ficar saliente num contrato de adesão deve ser dirimida pro aderente, que não foi ele que fez o contrato, e o consumidor adere a esse tipo de contratação. E aí o contrato tem uma cláusula dúbia. Como é que nós vamos interpretar a dubiedade a favor de quem causou a dubiedade? Isso é contra as regras comezinhas de convivência social. Quem causou a dubiedade vai pagar pela dubiedade. Claro. Tá? Então, Evandro, está o direito do seu lado, tá, meu amigo? Uma dívida com a Corsan é direito consumidor? Então, sim, porque é tarifa, não é preço público. O João, que mora na cidade de Triunfo, ele disse que ele apareceu uma dívida no nome dele, na Corsan, mas ele disse que nunca pediu o serviço e que agora está no SPC. Ele quer saber o que ele faz, professor. Está no SPC, lhe avisaram, João, que iam lhe colocar no SPC, porque se não lhe avisaram, está errado, contraria o 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Sempre que quiserem cadastrar o consumidor, tem que avisar antes para que ele se defenda. Se não fizeram isso, já está errado e cabe ação contra o SPC, aí da sua cidade, João. E se você não deve nada para a Corsan, a Corsan não lhe apresentou débitos, cabe uma ação judicial também contra a Corsan. Uma contra o banco de dados, porque a Corsan encaminha para o banco de dados. O banco de dados tem que lhe dizer, olha, nós recebemos aqui um comunicado da empresa tal e nós o cadastraremos. O senhor está devendo? Se não avisar, está errado o SPC. Uma ação contra o SPC por dano, inclusive, moral. Tá? E contra a Corsan, dano patrimonial, porque está lhe cobrando o que você não deve. Procure o gerente da Corsan aí, João. A cidade... Triunfo, não é? Triunfo. Puxa vida, você deve até conhecer o gerente da Corsan aí. Vai falar com ele e diga, mas vem cá, eu não tenho nenhum contato com vocês, porque vocês estão me cobrando a me colocar no SPC. Tá, João? Se não, entre no juizado especial aí no foro aí de Triunfo contra o SPC, uma ação, e outra ação contra a Corsan. Tá. Como nós temos logo depois do programa uma apresentação lá da Feira do Livro, ao vivo, vou lhe fazer a última pergunta do programa, professor. Vamos lá. É o Carlos aqui de Porto Alegre. Ele contratou um plano de internet com uma determinada operadora de telefonia. Faz 1 ano. No início ele pagava R$100. Agora, no mês passado, veio a fatura de R$158. Ao questionar, fui informado que por ter passado 1 ano, houve reajuste. Mas acontece que o o Carlos, não foi previamente informado. Ele quer saber se tem como ele proceder. Tem como proceder. Eles não podem aumentar sem o conhecimento, né, Carlos? Lá o contrato de 1 ano que você fez está dito com uma cláusula expressa em letras garrafais, lá letras caixa alta, em negrito, que terminado o contrato ele será automaticamente renovado com os acréscimos legais, por 50% de acréscimo, de 100% para 150% é 50%. Como que foi isso? Tente falar com essa operadora, se eles não te derem, Carlos, as explicações condizentes, de acordo, reclame deles na Anatel e também no PROCON, aí para ficarem cadastrados como
maus prestadores de serviço. É muito alto esse reajuste, tá? Porque normalmente fica em torno ali da inflação. Mais de 50%. Mais de 50%, 55%, 58%. Com uma inflação de 3% ao ano. É brincadeira. Não tá bem isso aí, tá, Carlos? Vá lá conversar com eles, se não tomarem providências, Anatel neles, Procon, e entra com uma ação contra eles também, né? Anulando esse contrato. Eu, se fosse você, até mudava de operador. Tem bem rapidinho aqui, professor, uma explicação que pede o Felipe, lá que mora no Leopoldina. Após comprar alguma mercadoria, existe alguma possibilidade de devolução do produto e solicitar o valor pago? Sim. Felipe, boa pergunta. Só se pode exercitar o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor se a compra do produto ou do serviço foi fora do estabelecimento comercial. Fora. Ou seja, pela internet, pela TV a cabo, pelo telefone, tá, meu amigo? Fora. Dentro do estabelecimento. Não tem regra que obrigue o comerciante a devolver o que foi pago, tá? Então, se você foi no estabelecimento, vai depender da boa vontade do comerciante. Agora, se foi pela internet, artigo 49, que é a chamada compra e venda emocional, e você tem até 7 dias para desistir da contratação. Passados 7 dias, acabou o prazo de reflexão e aí você não pode desistir. Tá, Felipe? Boa pergunta, meu amigo. Professor Cláudio Bonato, fiquei muito feliz com a sua participação aqui hoje. Volte sempre, tá? Muito obrigado. Voltaremos. Faz anos que eu lhe digo isso, né? Faz. Voltaremos. Que bom. Lembrando a vocês que logo depois desse programa nós estaremos falando diretamente da Feira do Livro ao vivo, com informações da nossa reportagem. E eu estarei de volta amanhã aqui, às 6h30, para tratar com o doutor Marcelo Armigliati Jesus e com o juiz do trabalho, doutor Clocemar, o direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.